Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Prateleira de cima é esse moço que está aqui do meu lado, Daniel Vargas. O Daniel Vargas é o seguinte, eu vou contar para vocês por que ele está aqui. Eu assisti uma palestra desse moço, deve ter uns 10 anos lá atrás, 10, eu nunca me esqueci dessa palestra, e eu sempre disse o seguinte, foi a melhor palestra que eu já vi em toda a minha vida. Esse caboclo mostrou naquele dia que conhece profundamente o agronegócio brasileiro. E eu me lembro até um comentário no mesmo evento, estava o ministro, o governador, o Blairo Maggi, e o Blairo falava assim, depois da palestra dele, o Blairo falou assim, pois é, a gente já sabia, esse moço a gente já conhece, ele, a gente já sabe, né, da capacidade, da inteligência, do tanto que esse homem conhece o Brasil, já foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, foi secretário executivo, na ausência do ministro, foi ministro interino. Enfim, o Daniel Vargas é um cracaço. Tudo isso num jovem, né? Num caboclo que é... Nossa Senhora, o Brasil precisa desse tipo de gente e é um orgulho muito grande aqui para o nosso Fala Carlão te receber aqui, viu, Daniel? Obrigado pela sua presença. Carlão, desse jeito você constrange seu entrevistado. Eu acho que a gente pode colocar 3 tons a menos nessa apresentação e dizer que eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela inteligência do agro, e eu acho que eu aprendo muito mais com o que o agro e o Brasil têm feito, e é por isso que, na verdade, eu optei nos últimos anos para voltar a me dedicar 100% à agricultura brasileira, ao agronegócio, e tentar dar minha contribuição a partir daí, com ideias, com projetos, para o setor e para o Brasil. Mas é um prazerão poder falar com você, Carlão. Ô, Daniel, deixa eu te falar, aqui ninguém nasce professor, né? Todo mundo aqui, eu estou falando, eu fiz toda essa apresentação, então eu falo assim, ninguém nasce ministro, ninguém nasce professor, todo mundo tem uma historinha boa para contar, e aqui você não vai ser diferente, não. Quero saber o seguinte, onde é que você nasceu, como é que é assim, qual é a sua relação com o agro, conta essa história, porque esse moço aqui, rapaz, é moço de Harvard. Então, assim, gente, vocês vão entender tudo. Daqui a pouquinho a gente volta no tema do agronegócio. Agora ele vai explicar um pouquinho quem ele é. Bom, Carlão, eu sou um mineiro de coração, uma pessoa que foi incorporada a Brasília, como os muitos mineiros que vêm para Brasília. Nasci na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Morei muitos anos em Unai e vim para Brasília para fazer faculdade. E aqui em Brasília, onde eu estou no momento, dando essa entrevista para você, eu acabei formando parte da minha vida, das minhas relações pessoais, e daqui tive a oportunidade de estudar e trabalhar em várias partes do Brasil e em outros países. E hoje eu estou na Escola de Economia de São Paulo e colaboro lá com o ministro Roberto Rodrigues, no FGV-Agro. Sou professor de políticas públicas e professor de direito. Rapaz, deixa eu te falar, esse Roberto Rodrigues não dá cuidado mesmo, né, rapaz? Barbaridade. Como esse caboclo sabe das coisas, né? Olha só o time dele. Na minha trajetória, viu, Carlão, eu acabei respirando o ar do agronegócio desde sempre. Então, na minha juventude, na minha infância, eu morei e vivi em cidades que giravam em torno do agro, que respiravam o agro, a produção rural, a cultura do agronegócio. Eu sou de uma família de produtores rurais e sempre tive, portanto, uma identificação com o campo e com as tarefas do campo, com os desafios do campo. Isso acabou servindo para mim como uma espécie de motivação para poder desdobrar meus estudos e a minha trajetória profissional, ligado direto ou indiretamente ao agro. Durante um tempo, eu andei passando por várias áreas, estudando diversos temas. Tive a oportunidade de trabalhar com temas que também até hoje me encantam, que eu considero centrais para o Brasil, como educação, empreendedorismo, temas gerais ligados ao desenvolvimento brasileiro. Mas agora, como eu disse, mais uma vez, eu volto para o agro com toda a força, com todo carinho, e espero que é aqui que eu vou ficar. Olha, deixa eu te falar, você
Eu me lembro eu volto sempre na história da palestra, né? Porque essa história da palestra eu me lembro mais ou menos assim, né? Você dizia que o Brasil tinha dois grandes desafios, alguns desafios de ordem estrutural, outros desafios conjunturais. E eu me lembro que, na ocasião, você falou: é 8 de um lado e 8 do outro. Eu quero saber hoje, depois de tanta água que rolou embaixo dessa ponte, né? Depois de tudo, naquela ocasião, eu acho que você era secretário executivo do Ministério na época, e depois você assumiu, enfim. Eu queria saber de você, já para a gente já entrar na nossa conversa aqui, se diminuiu, se alguma coisa, se já conseguimos fazer algumas coisas. O Brasil é uma tristeza. Às vezes eu vejo umas entrevistas lá do ano 95, coisas que eram importantes, as pessoas não tinham que fazer isso e até hoje não foram feitas. Enfim, fala um pouquinho o que nós avançamos, o que a gente ainda precisa para avançar. Carlão, eu leio o agro brasileiro, na sua realidade atual, como produto de uma revolução que começou na década de 70 e que, a meu ver, teve 3 pilares e meio. Então, o primeiro pilar foi esse empreendedorismo rural, que muitas vezes a gente resume aos gaúchos, embora não seja só eles. O segundo pilar foi o sistema de crédito, inicialmente público, com fontes um pouco diversificadas, em seguida cada vez mais privado, e a gente resume a Banco do Brasil, vamos dizer assim. E o terceiro pilar, que está na base dessa transformação do agro, foi a tecnologia de ponta, de uma rede de centros de produção tecnológica, a gente resume a Embrapa. Então, se pudéssemos unir essas 3 bases, seria Gaúcho, Banco do Brasil e Embrapa. Essa junção arou o campo e a chegada e o avanço da China jogou chuva que fez o agro literalmente bombar. Então, esses 3 pilares e meio, com a globalização e a demanda crescente internacional por alimentos, puxado sobretudo pela China, marcou, a meu ver, essa história de sucesso que é o agro brasileiro até hoje. E eu creio que, naquela época, quando a gente discutia, junto com o Ministério da Agricultura, com outros ministérios brasileiros, o que fazer, o que nós discutíamos era como aprofundar essas bases para permitir o agro continuar a sua trajetória de sucesso. Houve avanços, é importante dizer. O sistema de financiamento se diversificou, foi ampliada a base de participação privada, o desenvolvimento de tecnologia começou a se diversificar, outras instituições públicas e privadas começam a entrar, e hoje, evidentemente, a gente não fala apenas, e nem seria adequado dizer que o agro é o empreendedorismo gaúcho, de paranaenses. Nós temos um agro de vanguarda espalhado pelo Brasil, com todas as identidades. O que me parece especialmente interessante quando a gente olha para a situação atual é que eu suspeito que nós estejamos vivendo na antevéspera de uma nova revolução do agro, em que esses pilares centrais podem se alterar. Então, por que isso? Ou o que nos indica que essa transformação está acontecendo? Eu creio que uma forma de olhar para isso é de ver quem é que está assumindo essas posições. Então, no lugar daquele antigo empreendedor, a gente vê hoje uma juventude empreendedora, não só no campo, mas nas cidades, responsável por boa parte do desenvolvimento de novas oportunidades, tecnologia e serviços. A gente vê um sistema de crédito cada vez mais avançado e voltado para a inovação, ligado à venture capital, às startups, a esses sistemas de risco que se acoplam ao agronegócio tradicional e desbravam a fronteira. E a gente vê, junto a isso, essa diversificação da produção tecnológica, não só mais amparada, vamos dizer assim, na velha Embrapa, mas cada vez mais em redes de colaboração com o mercado. E junta tudo isso com a nova chuva que está chegando, que é a bandeira da sustentabilidade. O mundo entra nessa economia descarbonizada, por um lado isso abre novos desafios, e por outro lado isso também gera novas demandas. E para o agro brasileiro, a questão é como nós vamos nos preparar
para entrar nessa nova economia verde e fazer com que o nosso sucesso dos últimos 50 anos se repita para os próximos 50. Então, para resumir, digamos assim, em linhas gerais, a minha resposta à sua pergunta, seria: nós temos hoje um novo agente, um novo sistema de crédito, novas tecnologias e uma nova bandeira internacional. E isso abre, descortina um mundo novo para o agro brasileiro, e a questão é como nós vamos participar dessa discussão. E aqui eu termino só lembrando o seguinte, Carlão. Eu me lembro certa vez, em uma conversa com um colega com grande experiência diplomática internacional, ele me dizia assim: quando essas mudanças significativas estão acontecendo no mundo e no país, você pode adotar uma de 3 posturas. Você pode ser o cozinheiro, que identifica os produtos, prepara a comida ao seu gosto. Você pode sentar à mesa para comer, e, portanto, aquilo que te servirem é o que você vai consumir. Ou, se você não fizer nada, você vai ser comida. A questão é como o agro brasileiro e o Brasil vão participar dessa discussão internacional. Qual é o papel que a gente quer cumprir? E aqui eu acho que é parte do tema, né, do desafio que está na agenda brasileira, está na cabeça das lideranças do agro, nas discussões internacionais. E talvez aqui tenha um tema para a gente pensar. Pois é, a gente está vivendo, né? Esse ano, o ex-ministro Alisson Paulinelli está aí candidato até a prêmio Nobel, aí, tomara que ele ganhe o prêmio Nobel, e ele tem umas ideias bastante interessantes, e eu sempre digo, eu falei para o Roberto Rodrigues aqui, falei: Roberto, eu acho que o Alisson merece, sim, o prêmio Nobel pelo passado, mas talvez ele mereça um prêmio Nobel pelo que ele está falando e trazendo de ideias novas para o futuro, falando aí de integração lavoura, pecuária, floresta, falando sobre agricultura de baixo carbono, falando sobre irrigação, enfim. E aí, quando a gente está vivendo aquele momento, talvez, né? A gente está acostumado muito a falar que o agro, tudo que nos trouxe até aqui, não é garantia de que a gente que nos leve adiante, né? Então, mais ou menos naquela linha do que agora que eu já sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas, e eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, né? Como é que a gente vai achar essas respostas para essas perguntas novas que o mundo inteiro está fazendo? Talvez um bom caminho, viu, Carlão, é começar olhando, como você colocou, para a pergunta que está no centro do debate. E a pergunta nova, para mim, é como fazer do meio ambiente um crédito e não uma dívida, uma oportunidade e não um problema. Então, se a gente for olhar para a maneira como tradicionalmente a gente tratou, no Brasil e fora, a agenda ambiental, ela foi em grande medida vista e tratada apenas ou exclusivamente como um custo. Então, é um ônus que o agricultor ou que o empresário tem que arcar para poder investir, produzir e ter seu lucro. Então, em boa parte, o que existe de regramento ambiental no Brasil e fora ainda foi organizado com base nessa lógica, na lógica do não pode, na lógica do é proibido, é perigoso, cuidado. E agora, cada vez mais, o mundo percebe que o desafio é como tornar a sustentabilidade e o meio ambiente uma fonte de renda, uma oportunidade de lucro para o produtor e o empresário que fazem bem feito. E é claro que essa transição ela não se dá do dia para a noite, ela é um processo, mas eu creio que o Brasil está muito bem posicionado nessa dinâmica internacional. Primeiro, pelas razões que você já ofereceu. Nós temos um histórico de inovações em técnicas de produção, em regimes de gestão da atividade rural, na maneira como a gente trata a relação entre a terra e a floresta, para preservar, para avançar, gerando renda e riqueza com alta produtividade, sem gerar desmatamento. Então, agora, o que a gente pode é ajudar no desenho desses instrumentos, e, na verdade, o agro já vem fazendo, para aprofundar, para abrir as portas, para que, de fato, o meio ambiente e a preservação
sejam não só uma tarefa que o Brasil já faz, porque faz bem feito, mas uma nova fonte de renda para o produtor rural no campo. E como essa mudança vem acontecendo? Ela vem acontecendo com adaptações. Algumas na economia internacional, outras aqui dentro. Adaptações aqui dentro são aquelas que acontecem, por exemplo, quando a gente vê esse avanço da bandeira ESG ou ASG, ou seja, uma tentativa de fundir o compromisso ambiental com o compromisso da produtividade. Outras mudanças acontecem com todo esse esforço de criar esse mercado de compensação ambiental, fazendo com que a preservação, essa adicionalidade ambiental, se torne uma fonte de renda para aquele produtor que faz bem feito. E fora do Brasil, a gente vê todo o debate sobre de que maneira nós vamos reorganizar essa relação entre os países, as relações de produção e de troca lá fora, e como isso pode ser ordenado de uma maneira que valorize aquela produção, aquele produtor comprometidos com a preservação do meio ambiente. Então, não é para dizer que toda essa mudança seja mil maravilhas, não é para dizer que tudo necessariamente dará certo, mas é para dizer que existe aqui uma porta aberta, e a princípio essa porta aberta ela não é ruim para o Brasil, mas ela também é um motivo de preocupação, é um motivo de atenção, ela exige o nosso cuidado, para que a gente seja mais produtor, mais cozinheiro, e não necessariamente, não é, aquela pessoa que segue calada ou passiva a decisão que é tomada lá fora. Pois é, olha, e eu vou te falar o seguinte, eu falei para você que o trem aqui passava rapidinho, viu? Olha só, nós já estamos chegando aqui nos finalmente, aqui no nosso escola. Daniel, você vai ter que voltar outras vezes aqui no Fala Carlão. Você topa ou não? Quando você quiser, Carlão, com o maior prazer. Carlão, eu estava dizendo antes de começar a nossa entrevista, você é uma instituição do agro. Fiquei honrado com a sua lembrança e a sua memória. Acompanho seu trabalho há muitos anos, com muito orgulho, com muito prazer. Querido, muito obrigado. Eu queria saber o seguinte: quando é que você acha que que os produtores vão começar efetivamente a serem. Eu vejo que, em sua grande maioria, né? Em sua grande maioria, a gente está falando, eu até falo, Roberto Rodrigues fala muito isso, né? A gente está falando assim, o produtor rural ele é preservacionista porque ele não tem como produzir se não preservar. Então, o produtor rural sabe disso. Quem não preserva é de outra ordem, é de outra natureza. Eu falo assim, não é produtor, é caso de polícia. Então, mas eu queria saber de você o seguinte: pagamento de serviços ambientais, né? O governo, até o atual ministro Joaquim Leite esteve aqui no programa, falou sobre esse tema, né? E eu queria saber de você, você acha que a gente está ainda muito longe disso? Como é que a gente segue com isso? Eu não sei prever se a gente está perto ou longe disso. O que eu posso dizer é que existem dois marcos temporais decisivos nesse processo, viu, Carlão? O primeiro é o seguinte: nós estamos a menos de 100 dias da COP do clima que vai acontecer em Glasgow. E esse tema pode e deve ser um dos temas da agenda internacional. Ou seja, sim, o mundo inteiro está comprometido e preocupado com a redução das emissões de gases de efeito estufa. A pergunta é: o passado conta ou não conta? Nós vamos agora estabelecer regimes para regular esse mercado de carbono, olhando para o futuro e para o passado, e, portanto, olhar para toda a tarefa, para todo o serviço bem feito que foi feito no Brasil pelos produtores rurais, ou nós vamos olhar apenas para frente, o que foi feito no passado não conta? A resposta a essa pergunta, em parte, vai depender da capacidade do Brasil de sentar à mesa e conversar. E o segundo marco temporal é a regulamentação da lei que cria o mercado de compensação ambiental no Brasil. E isso está acontecendo neste momento. O que eu posso dizer, Carlão, é que existem pessoas de alto gabarito que estão atuando, envolvendo advogados, especialistas em finanças, especialistas na produção rural, atuando em colaboração
para tentar construir esse regime, esse corpo prático, que pode, na prática, viabilizar a criação desse mercado de compensação ambiental. Eu estou otimista em relação a isso. Não sei exatamente quando isso vai ficar pronto, mas o que eu vejo é um esforço inteligente, capacitado, para tornar essa porta aberta uma oportunidade real para unir a produção rural de forma cada vez mais com a preservação ambiental, não só como custo, como falamos, mas como oportunidade efetiva de renda para quem produz, quem cria, quem trabalha, que é quem vai levar esse Brasil para frente, Carlão. Ô, Daniel, deixa eu te falar, como é que o povo enxerga? Você estudou, muitos anos você estudou em Harvard, e eu queria saber o seguinte, que visão que Harvard, enfim, tudo o que ela simboliza, tem do Brasil? Carlão, eu acho que o mundo não conhece o Brasil. Para te ser muito sincero, Carlão, eu acho que o Brasil não conhece o Brasil. Agora, não é para dizer que não existem qualidades, forças, atributos super relevantes dessas instituições acadêmicas de ponto internacional. Então, sou muito grato, aprendi muito, imensamente, mas eu creio que a nossa tarefa, o nosso desafio agora, é menos a gente aprender com eles e mais a gente ensiná-los a partir daquilo que a gente já sabe e tem feito de forma exemplar. E o que não sabe, Carlão, o que a gente não sabe, sinceramente, eles também não sabem muito, não. Aí eu acho que a tarefa é como que a gente pode construir, inventar, pavimentar as bases da descoberta. E essa tarefa não é algo que a gente faz apenas lendo um conjunto de teorias ou consultando um conjunto de papéis em gabinete de universidade. Isso se faz fazendo. A gente aprende a fazer fazendo. E é isso que eu acho que o Brasil precisa. Ô, Daniel, para a gente fechar a nossa conversa, eu tenho uma teoria, já falei isso várias vezes com várias pessoas, e eu quero te provocar disso. Eu ando muito pelo Brasil, eu ando bastante, eu conheço bastante o interior do Brasil, e por conhecer o interior do Brasil, eu tenho a seguinte tese: eu acho que o Brasil vai ficar ainda muito rico, porque a gente precisa construir o Brasil, né? A gente tem estradas, portos, aeroportos, está tudo por fazer. E eu queria saber de você, que também acho que conhece cada esquina do Brasil, eu queria saber se essa teoria minha é muito inocente, e se ela não for tão inocente, se ela tiver algum senso, o que está faltando para a gente deslanchar? Você deixou a pergunta mais difícil por último, hein, Carlão? Olha, Carlão, eu acho que a maior potência do Brasil é o brasileiro. Uma capacidade empreendedora de se desdobrar, de fazer sem igual. E isso deve ser, a meu ver, a ponta de lança para tudo mais que a gente fizer. Então, a questão é, como que a gente abre as portas da economia, do mercado, da educação, para essa potência brasileira que já se revela em algumas áreas de expressão social, como na cultura, nas artes, nos esportes, ganhar a mesma projeção na economia. Eu acho que o que acontece muito com o Brasil e com o brasileiro hoje é que a nossa criatividade, a nossa espontaneidade não encontra o espaço e os instrumentos devidos para gerar renda e riqueza na base. Então, como fazer? Talvez um caminho seja pensar de que maneira a gente abre esses portões que existem na organização do mercado para essa massa trabalhar e produzir. E isso exige de nós olhar para esse Brasil profundo, para esse Brasil das diversidades, para esse Brasil do Norte, da Amazônia, do Nordeste, não como um problema, mas como uma oportunidade. Não como um defeito, como um custo, porque a gente não é igual aos americanos, aos europeus, mas como a nossa grande identidade, aquilo que nos diferencia e que pode nos permitir, a partir daí, construir, quem sabe, as bases do nosso próprio futuro. Eu sou otimista, Carlão.
Sempre fui. E eu tento fazer desse meu otimismo não um devaneio, não uma utopia, mas uma energia, uma força, para eu poder, a partir do que eu tenho, e hoje o que eu tenho são ideias, eu sou um professor, sou um acadêmico, para, a partir daí, quem sabe, oferecer propostas, oportunidades, soluções, para que esse nosso Brasil lindo, maravilhoso, possa sofrer menos, crescer mais, gerar renda e riqueza, e, a partir daí, conduzir sua trajetória de futuro. Eu, Carlão, só para terminar, gosto muito de ler os clássicos do Brasil. Eu acho que existe um conjunto de pensadores fascinantes que entenderam o Brasil com uma profundidade ímpar. E aqui eu gostaria de citar dois. Um deles era Gilberto Freire. E Gilberto Freire, um sujeito maravilhoso, com um humor também maravilhoso, e, em certo momento ele disse assim: quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, não, fui eu. Pedro Álvares Cabral descobriu a geografia brasileira, mas a alma do povo brasileiro, quem descobriu foi eu. E eu acho que, em parte, ele estava certo, porque ele percebeu essa criatividade pulsante do povo brasileiro melhor e antes do que ninguém. E a segunda pessoa que eu cito, que também para mim era fascinante, foi Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro olhava para essa diversidade brasileira também maravilhosa e dizia: olha, no mundo nós estamos condenados a dar uma contribuição para a humanidade. O Brasil é a próxima pátria latina, né? A Roma do futuro. É uma grandeza esperando para mostrar todo o seu potencial e todo o seu sucesso para o planeta. Eu penso assim, eu acho que eu penso nesse caminho. Eu sigo a inspiração deles. E, guardadas todas as proporções e reconhecendo a genialidade desses nossos pais pensadores, quem sabe, né, a gente possa, nos próximos anos, materializar um pouquinho dessa esperança, desse otimismo que eles tinham e, ao fazer isso, ajudar o Brasil. É isso que eu espero, Carlão, ou é isso que eu vou tentar, pelo menos. Ô, Daniel, e eu espero você novamente aqui no Fala Carlão uma hora dessas, viu? Porque imperdível esse vídeo aqui. Ó, deixa eu falar para vocês que estão aí e ainda tiveram a coragem, a ousadia de não se inscrever aqui no canal. Essa entrevista do Daniel Vargas vale, pelo menos, tem que valer umas 1000 inscrições aqui. Então é o seguinte, vamos trabalhar aí, gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ô, Daniel, eu não tenho palavras para agradecer aqui a sua presença e, infelizmente, nosso tempo já era, viu? Uma honra para mim, Carlão, um privilégio ser convidado por você e participar das conversas. Conte comigo quando quiser, viu? Maravilha. É isso aí, pessoal. E você que está na audiência nacional e internacional aí do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Hoje o meu papo aqui foi com o Daniel Vargas, o Daniel que é professor lá da Escola de Economia da FGV, trabalha lá junto com o ex-ministro Roberto Rodrigues, toda aquela galera top de linha. Ô, Daniel, vocês têm que me permitir uma hora, eu quero já assistir uma aula sua lá, viu? Você vai ser bem-vindo, Carlão, quando você quiser. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. Obrigado. Viu? Tchau.